O Japão, ou Nippon, Nihon, a origem do sol, é uma nação de contrastes fascinantes e uma complexidade cultural que cativa o mundo há séculos. É um lugar onde antigos templos shintoístas e serenos jardins zen coexistem em harmonia com arranha-céus iluminados por neón e trens bala que cruzam a paisagem em velocidades vertiginosas. É a terra dos samurais e do Ghibli, da delicada cerimônia do chá e da vibrante cultura pop dos mangás e animes. O Japão representa uma fusão única de profundo respeito pela tradição, natureza e estética, com uma busca incessante por inovação e perfeição tecnológica. Compreender o Japão é embarcar em uma jornada que desafia simplificações. É mergulhar em uma sociedade regida pela harmonia coletiva, pela etiqueta sutil e pela apreciação da beleza efêmera das coisas. Um país que, apesar de sua modernidade deslumbrante, nunca perdeu a alma de seu passado ancestral. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. Geograficamente, o Japão é um arquipélago vulcânico que se estende por mais de 3.000 km ao longo da costa do Pacífico Asiático. É composto por quase 7.000 ilhas, embora as 4 principais, Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, constituam a grande maioria de sua extensão territorial. Essa configuração insular, aliada à sua localização geográfica, foi fator determinante no seu desenvolvimento cultural e histórico. Cerca de 73% do país é montanhoso e florestado, forçando sua densa população de mais de 125 milhões de pessoas a se concentrar nas planícies costeiras. Essa geografia teve um impacto profundo na cultura japonesa, promovendo um forte senso de conexão com a natureza e uma apreciação pelo uso eficiente do espaço, uma característica visível em sua arquitetura, design de jardins e planejamento urbano. Localizado no Anel de Fogo do Pacífico, o Japão é uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo, sofrendo milhares de tremores a cada ano, bem como a atividade de vários vulcões. Estes fenómenos naturais, embora representem desafios, dotaram também o país de uma riqueza geotérmica notável, manifestada nas inúmeras onsen, fontes termais naturais, que são parte integrante do lazer e relaxamento. O mais icônico dos vulcões é o Monte Fuji, um cone quase perfeitamente simétrico que se eleva a 3.776 metros, que foi venerado como uma montanha sagrada e imortalizado em inúmeras obras de arte e literatura japonesas, servindo como um símbolo da nação. O clima varia drasticamente, desde o clima continental frio do norte de Hokkaido, com fortes nevascas no inverno, tornando-o um paraíso para esportes de inverno, até o clima subtropical das ilhas do sul de Okinawa, com suas praias idílicas e recifes de corais. Essa distinção clara entre as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, é uma parte fundamental do ritmo de vida japonês celebrada em festivais, culinária e arte. As flores de cerejeira, Sakura, na primavera, é um evento nacional que simboliza a beleza e a transitoriedade da vida. Um conceito conhecido como mono nuciente, uma profunda apreciação pela transitoriedade da beleza. A história do Japão é um épico de clãs guerreiros, cortesãos refinados e uma notável capacidade de adaptação e transformação. Suas origens estão envoltas em mitologia, como a lenda de que o imperador Jimmu, um descendente da deusa do sol Amaterasu, fundou a nação em 660 a.C., estabelecendo uma linha imperial que, segundo a tradição, permanece ininterrupta até hoje. A cultura japonesa primitiva foi profundamente influenciada pela China, de onde adotou a escrita, a kanji, budismo e estruturas governamentais confucionistas. No entanto, o Japão sempre adaptou essas influências ao seu próprio contexto único, criando uma síntese cultural distinta. O período Heian, 794 a 1185, foi uma época de florescimento aristocrático na corte de Kyoto, onde uma estética de refinamento incomparável se desenvolveu, dando origem a obras-primas literárias como O Conto de Genji, considerado o primeiro romance do mundo. Esta era de esplendor cortesão foi seguida por um longo período feudal dominado pela classe guerreira dos samurais e seus senhores, os shoguns, que governava em nome do imperador, uma figura amplamente cerimonial, mas com grande importância simbólica. Durante mais de 200 anos, sob o shogunato Tokugawa, o Japão implementou uma política de isolamento quase total do mundo exterior, Sakoku. Um período de paz interna que permitiu que muitas de suas artes e tradições únicas florescessem e se consolidassem, desde o teatro kabuki e bem as artes marciais e a filosofia zen. Esse isolamento terminou abruptamente em 1853, com a chegada dos navios negros do comodoro americano Matthew Perry, que forçou o Japão a se abrir ao comércio internacional. Este evento desencadeou a restauração Meiji em 1868, uma das transformações nacionais mais rápidas e bem-sucedidas da história.
En apenas algumas décadas, o Japón se transformou de unha sociedade feudal isolada en unha potencia industrial e militar moderna, adotando tecnología e instituições occidentais en cuanto se esforzaba para manter súa identidade cultural e soberanía. Esa rápida ascensão culminou na expansão imperialista e na tragedia da Segunda Guerra Mundial. A derrota e a devastação de 1945 marcaram um ponto de virada. Sob a ocupação dos Eterichiwa, o Japão adotou uma constituição pacifista e se reinventou, alcançando um milagre econômico no pós-guerra que o tornou um líder mundial em tecnologia, indústria automotiva e eletrônica, além de uma democracia estável e próspera. Essa capacidade de resiliência e reconstrução é uma prova do espírito indomável do povo japonês. A cultura japonesa é sustentada por uma série de valores e conceitos profundamente enraizados. Um dos mais importantes é o de-hi, que se traduz como harmonia. Este conceito enfatiza a importância do grupo sobre o indivíduo e a necesidade de manter relacionamentos interpessoais pacíficos e evitar confrontos diretos. Iso se reflete na comunicação, muitas vezes indireta e dependente do contexto, e na tomada de decisões por consenso, sempre buscando o equilíbrio e a coesão social. A religião no Japão é uma mistura sincrética e única de sintoísmo e budismo. O sintoísmo, a religião indígena do Japão, concentra-se na adoração de nós, divindades ou espíritos que habitam a natureza, objetos e ancestrais. É uma religião de pureza, rituais e uma profunda conexão com o mundo natural, visível nos santuários, jinja, marcadas por suas portas icônicas torii que delimitam o sagrado do profano. O budismo, introduzido na China no século VI, preocupa-se mais com a vida após a morte e a filosofia. E ambos os sistemas de crenças coexistem pacificamente na vida da maioria dos japoneses, que podem visitar um santuário shintoísta para celebrar um nascimento e um templo budista para um funeral sem perceber qualquer contradição. A estética é fundamental na cultura japonesa, guiada por princípios como o bom dia, a beleza da imperfeição e da impermanência, a apreciação do efêmero e do desgastado pelo tempo, e a yugen, uma beleza profunda e misteriosa, sutil e não explícita. Isso se manifesta em suas artes tradicionais. A cerimônia do chá, é muito mais do que beber chá. É uma prática meditativa e uma arte coreografada que busca harmonia, respeito, pureza e tranquilidade em cada movimento. El ikebana é a arte do arranjo floral, que valoriza a linha, a forma e o espaço, tanto quanto as próprias flores, criando composições que evocam a natureza em sua essência. El Ishodo caligrafia é a arte da escrita, onde cada pincelada é uma expressão da mente do artista, fundindo técnica com espiritualidade. Os jardins japoneses são paisagens em miniatura meticulosamente projetadas para inspirar paz e contemplação, usando elementos como pedras, agua, areia e plantas para criar cenas simbólicas. Gastronomia japonesa, ou washoku, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural e Material, é um reflexo dessa estética. Baseia-se no respeito por ingredientes frescos e sazonais, e numa apresentação requintada que eleva a comida a uma forma de arte. Vai muito além do sushi e do ramen, abrangendo uma incrível variedade de pratos, desde tempurá, batatas fritas leves e crocantes, até o kaiseki, uma sofisticada refeição de vários pratos que é a expressão máxima da alta gastronomia japonesa, apresentando uma sucessão de pequenas iguarias que encantam tanto os olhos quanto o paladar. Curta, inscreva-se e compartilhe. O Japão moderno é um lugar de energia e eficiência surpreendentes, especialmente em suas megalópolis. Tóquio, a capital, é a maior área metropolitana do mundo, um labirinto futurista de arranha-céus, faixas de pedestres lotadas como Shibuya e uma rede de transporte público incrivelmente pontual e eficiente, considerada uma das melhores do mundo. Mas mesmo em meio a esse caos urbano, oásis de tranquilidade podem ser encontrados na forma de parques, templos e santuários escondidos, oferecendo um refúgio da agitada vida da cidade. Kyoto, antiga capital imperial por mais de 1000 anos, é o coração cultural do Japão. É a cidade das geishas, dos templos dourados como o Kinkakuji, da famosa floresta de bambu de Arashiyama e de milhares de outros tesouros históricos que escaparam dos bombardeios de guerra, preservando uma herança incomparável. Osaka, a terceira maior cidade, é conhecida por sua atitude mais descontraída, vida noturna vibrante e, acima de tudo, por ser a capital gastronómica do país, famosa por pratos como takoyaki, bolinhas de polvo, e o okonomiyaki, um tipo de panqueca saborosa, que refletem seu caráter culinário ousado. O turismo no Japão oferece uma diversidade incrível. Ao norte, a ilha de Hokkaido é um paraíso para os amantes da natureza e dos esportes de inverno, famosa por sua neve em pó de alta qualidade que atrai esquiadores e snowboarders do mundo todo.
No centro de Honshu, os Alpes japoneses ofrecen trillas espectaculares y vilas históricas bien preservadas, como Takayama y Shirakawa-go, con súas casas en estilo japonés Gashozukuri, declarados Patrimonio Mundial pela UNESCO. Hiroshima, renascida das cinzas, ofrece unha lición punxente de paz en seu Parque e Museo Memorial da Paz, un lugar de profunda reflexión sobre a historia e a humanidade. Mais ao sul, a illa Shikoku é famosa pela peregrinación dos 88 templos, unha rota circular de 1.200 km que atrai peregrinos e turistas que buscan unha experiencia espiritual e cultural. E finalmente, o arquipélago de Okinawa, no extremo sul, ofrece unha cultura e historia distintas. Con un clima subtropical, praias paradisíacas e algúns dos máis belos recifes de corais do mundo, un destino ideal para mergullo e relaxamento. Un fato curioso da vida xaponesa é a onipresenza de máquinas de venda automática, vendendo de tudo, desde bebidas quentes e frías a refeições completas, guardaxuvas e até roupas íntimas, refletindo a eficiencia e a conveniencia que caracterizan a sociedade xaponesa. Outra é a cultura de onsen. As fontes termais naturais que son parte integrante do lazer e relaxamento, onde as persoas se bañan en comunidade, separadas por sexo, en aguas ricas en minerais provenientes da actividade volcánica do país, unha experiencia rejuvenecedora e social. A pesar do seu suceso, o Japón enfrenta desafíos como o rápido envellecimento da populación e o declinio da taxa de natalidade, levantando serias questões sobre o futuro de súa forza de traballo e sistema de bem-estar social. No entanto, súa capacidade histórica de innovación e adaptación suxere que ele encontrará maneiras únicas de enfrentar eses desafíos, sempre mantendo aquele equilibrio inconfundível entre seu pasado antigo e a vanguarda do futuro. Un país que continúa a fascinar o mundo con súa singularidade. Curta, inscrévase e compartille. Até a próxima!